Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever, certo? Apertando no botãozinho aqui embaixo, deixar o seu like e ativar o sino para vocês receberem notificações sempre que surgir um vídeo novo, tá bom? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando ainda da partida de ontem entre São Paulo e Alianza Lima, onde São Paulo venceu por 2-0 com 2 gols do André Silva. E nós vamos ver aqui o que alguns comentaristas eles disseram a respeito dessa partida, né? Muitos deles aí se renderam, elogiaram o São Paulo, né? Vamos ver o que a Renata Fã, o Craque Neto, o Cicinho, e também vamos ver uma notícia que o Nicola ele vai dar aí a respeito do São Paulo, certo? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Agora vamos de São Paulo. Sgarbi, São Paulo 2-0 no Alianza Lima fora de casa, muito bem encaminhado para a próxima fase, o tricolor paulista. É interessante que o São Paulo está demonstrando que sabe jogar Libertadores. Pô, 3 vitórias fora de casa, não comparando, pelo amor de Deus, pelo amor dos dois treinadores. Mas nem na época do Tele, por exemplo, que foi a melhor época da história de São Paulo conseguiu esse feito. É muito difícil, né? Não, então tem que enaltecer. Claro que tem que enaltecer. 3 vitórias fora de casa, você tem jogadores, por isso que eu sempre discordei muito do papo de o elenco do São Paulo é muito curto, é muito ruim. Não é. Tá vendo que apostando na molecada um pouco, Matheus Alves ontem pra mim, lógico que a galera tá falando de um gol também que ele poderia ter feito, só que foi muito bem em 2 lances. O do Ferreirinha, que estava milimetricamente ali impedido, e o que ele deu assistência para o André Silva. São jogadores que estão entrando e dando conta do recado. O próprio André Silva, tendo oportunidade fazendo gol, artilheiro de São Paulo no ano, tá muito bem. O Juan Tressoldi na zaga, jogador que era muito questionado, fez um jogaço ontem mais uma vez. O Edu elogiou aqui. Anulou o Guerreiro ontem, fez um jogaço, um grande jogador. Então são jogadores que o Zubeldia tá testando e estão dando conta do recado. Estou gostando muito. São Paulo na Libertadores, que tem que ser o principal foco. Bem, o Luciano entrou bem ontem também. Entrou no final do jogo bem ali na assistência para o André Silva. Então estou muito satisfeito com o São Paulo aí na competição, que tem que enaltecer o treinador, o elenco, os jogadores estão dando conta. Muito bem o tricolor. Marco Aurélio Cunha, sua vez agora, uma vitória fundamental que traz tranquilidade, que deixa o time muito mais atento à Libertadores. Eu posso falar para esses meninos aí é que eu já sabia, né? Você sabe. Nossa, mas o senhor vai continuar batendo até Essa é a quando? sua bandeira. Esquece, que mágoa é essa? Nós já reconhecemos. Agora aguenta, Eu já sabia, né? Vamos torcer para dar certo. Se der errado, você tá lascado, viu, doutor? Não, ok, eu vou assumir, eu vou admitir quando eu estiver errado. Mas um grande jogo do São Paulo, jogo consistente. Eu falei que o São Paulo estava classificado já antes dessa partida, você lembra? Falou mesmo. E foi chamado de homem com soberba. Isso, soberba não, futebol. Você sabe que o time é melhor do que esses que estão aí. Porque o time Agora, era ruim. na próxima fase, dependendo é importante fazer a melhor pontuação para ter o segundo jogo até a semifinal em casa. Isso joga muito também. E aí, claro, pega um jogo difícil, pode cair, porque futebol só ganha um. Mas o rumo está sendo muito bem planejado, muito bem feito pelo Zubeldia. Zubeldia, conte comigo. Chico Garcia, como é que você avalia esse São Paulo? Não vem agora aquela coisa lá, mas o grupo não é tudo isso, porque o Tadjeres era um problema para o São Paulo, o Alianza Lima empatou aqui, por exemplo, e o Libertad estava liderando há pouco tempo. Não, essa vitória tem que ser valorizada, porque se a gente olhar só o resultado, daqui a pouco pode achar que o São Paulo teve facilidade e no começo do jogo... Venceu depois da expulsão, Lima, né, Chico? Hã? Não teve uma expulsão aí? Não, mas já foi bem depois, Não já teve estava uma ganhando de expulsão 1-0. aí? Foi no segundo tempo. Só pra lembrá-los. Nossa. Para os outros vale a expulsão, né? Que é isso, Para os violência? outros vale. Que é isso, violência? Eu acho que o São Paulo... Que é isso? Vou ter que trabalhar com capacete. Se impôs no jogo. O São Paulo se impôs no jogo, como vem se impondo na Libertadores. E é isso, vai ganhar. Mas você tem que falar, Chico. Alguém tem que falar que teve expulsão, Chico. Mas já tava 1-0, né? Aí, A expulsão tá na tela. Olhe na tela e vê. Isso é pra expulsão, menino? Não é não. Presta atenção, Chico. Você tá discutindo essa expulsão? Ah, você não quer? Então acabou a discussão. Não, gente. Pô, na boa. Marcelão, eu tentei, bebida. Ué, então, tá bom. O São Paulo abriu o placar no primeiro tempo, voltou para a segunda etapa, continuou melhor, veio a expulsão, aí ele administrou, criou o Ferreirinha, teve gol anulado. Poderia ter ampliado o placar antes. Ia ter Mas uma aí o tanga André no final. Ia ter uma tanga aí no programa depois do nosso. Mas o Zubeldia... Aí, craque Neto, tanga, eu não vou ver, não. Mas é loucura, né? Porque Sai fora! O Zubeldia, ele passou por uma instabilidade que ele estava praticamente demitido no próximo jogo. E, de repente, não só pela torcida, tá? Porque as informações vinham de que internamente o São Paulo estava
E aí Tinha talvez também. a multa rescisória, né? A multa, não, vamos deixar. E aí você tem que entender. Às vezes o resultado não vem, doutor, o doutor sabe disso. Mas você sabe que ali tem um trabalho. E que ali na sequência esse cara vai se reorganizar. O Abel Ferreira é um caso no Palmeiras, né? Tem pressão. Mas os caras sabem que ele vai reorganizar o time, como aconteceu. O Zubeldia foi a mesma coisa. E aí, alguém quer se manifestar? Eu quero, vou falar da expulsão. Eu tô aqui De novo, falando mas você da não falou que o expulsão, assunto estava porque encerrado? Só mudou o jogo por causa da expulsão, na minha modo de ver, porque o time acaba jogando fora de casa. Agora, ontem... o time jogando fora de casa, a expulsão... Toma 6 gols, não pode. O time que joga fora de casa tomar 6 na arena, não pode. A expulsão na tela... Quem tomou 6? Se você provar que alguém... Eu nunca mais brigo com você. Só valeu 4. Ah, bom! Mas tomou 6. Tomou 6. Eu também fiz 5 no Maracanã e não valeu. Tropeçou sozinho e o cara deu cartão. O Chico não quer explicar. Não, mas é os 4Ds, ô Ronaldo. Ali, ó, o Lucas ia em direção ao gol e o defensor estava atrás dele. Não, agora você tá falando que esse movimento que ele fez era pra ele ficar girando que nem peão e ser expulso. Por que a gente tá escutando o Ronaldo? Não posso falar uma coisa? Eu achei a vitória mais... Eu achei mais tranquila essa vitória contra o Aliança Lima do que a do Libertad. Verdade. Achei essa vitória mais bem administrada, mais bem construída. Ele girou o elenco, ele foi dando minutagem, foi organizando. Eu acho que essa vitória, ela é bem emblemática, ela é bem significativa. Por isso tem que valorizar, Renata, porque assim, Libertadores, independente do adversário, a gente viu tantas surpresas já, né? Fortaleza sendo perdeu em casa. Flamengo, Central, o próprio Córdoba. Botafogo enfrentando tantas dificuldades. Então, por mais que a equipe seja tenha menos qualidade, a equipe que tem mais qualidade, ela é encarregada de tornar o jogo fácil. E foi isso que o São Paulo fez nesse jogo contra o Alianza Lima. Verdade. Entendeu? O São Paulo, a postura do São Paulo, diferentemente do que aconteceu aqui no Morumbi, o São Paulo não colocou o pé no freio. O São Paulo sempre acabou mantendo. Foi legal. Não, o PSG. Até mesmo com as substituições. Lima, isso Foi legal. Mas manteve ontem. porque tava com a mais. Assim. Não, para de falar disso, cara. Ninguém tá falando que Libertadores já. Mas isso Você já acabou a Libertadores. Isso atrapalha muito Acabou pra você a Libertadores. Só que, ó, foi legal. Outra coisa legal do Zubeldia Você ontem. já. O Zubeldia na coletiva, ele reconheceu. Falou, pô, lá no jogo contra o Alianza Lima no Morumbi, eu errei. Ele falou que errou. Ele achou que tinha ganho o jogo. Ele achou que já tinha ganho. Ele tá fazendo um grande trabalho na Libertadores. Rodando elenco, como falou o Cicinho. E tem uma situação... Renato. Olha isso que ele tá falando, Renato. Olha isso, esse menino. Grande trabalho na Libertadores. Doutor, tira o remédio O cara, dele. quando reconhece o erro, é bonito também. Mas a questão é o seguinte, talvez se o Zubeldia, naquele jogo, tivesse falado, olha, eu errei, assumo a responsabilidade, a postura de muitos, como nós reconheceríamos... Não, vocês teriam pedido a cabeça dele imediatamente. Eu tô falando talvez. Eu tô falando talvez. Naquele momento, se ele assumisse isso, ele ia demonstrar fragilidade, vocês iam pedir pra sair. Talvez não. Talvez não. Quando a pessoa mostra fragilidade, qual que é a primeira postura? É o quê? É você abraçar. Vem cá, tadinhozinho. Agora eu quero ver a atitude dele, o Zubeldia, com relação ao Arboleda. Porque o Moleiro não tá jogando muito bem, o Juan. Ele vai tirar o menino agora pra colocar o Arboleda? Vai. Ah, Arboleda é titular. Vai. Porque ele tem que ter. Quem ganha mais tem que jogar, filho. Sabe aquela história de carregar o piano, o cara que faz o que a gente chama de trabalho Não sujo tirou o em Flaco campo? Lopes pra pôr Ninguém o fala menino? do Marcos Antônio, porque o Pablo Maia, quando saiu, parecia, na minha opinião, era um problema muito complicado de ser solucionado. Alisson e Pablo Maia juntos funcionam demais. Só que agora o Marcos Antônio tá jogando bola, Tá gente. jogando muito Então, bola. aí quem que sai? O Pablo Maia entrar. O bom é ter mais opções. O Pablo Maia está muito longe do nível técnico que ele tem, porque ele tem que recuperar, como o Lucas. O Lucas está no banco, o Lucas não saiu jogando. E o Lucas foi sensacional. Mas o Lucas ontem, vai mais jogar uma vez. domingo contra o Palmeiras? Você acha? Se jogar. Naquele gramado lá, né? Aquele gramado que machucou. É por isso que nós temos o Beldinho, não quero nem saber, né? Tá jogando demais. O quê? Vai lá, Renato. Você é caro. Ô, Cici, você tá ficando ligeiro, hein, Cici? E o Jorge Nicola? A bola pra ponta, vem Alves de cabeça, enfia no meio. André Silva girou de pé direito no canto, é gol! Gol! É do São Paulo! André Silva! Alves de cabeça ganha, toca pra dentro da grande área. André Silva aparece, marcado pelo zagueiro Noriega. E de pé direito manda no canto, na saída do Vizcarra. Vem de novo São Paulo.
Bobadilha na direita, na área, Lucas Ferreira. Vai marcar, Luciano pediu. Ele rolou. Luciano arrumou para André Silva fazer. Bateu no meio das pernas do goleiro. É gol! Gol! Outra vez, André Silva! É do tricolor! É o segundo do São Paulo em Lima. Ele chuta entre as pernas do goleiro Vizcarra. O tricolor vencendo mais uma fora de casa. André Silva, o segundo dele. Vamos lá, parabéns ao Canhão aí, que participou bastante tempo aqui nos Donos da Bola. A gente tem que agradecer e muito ao Canhão, arrebentando na narração contra a equipe do Alianza Lima do Peru. Esse aí, o artilheiro dos... artilheiro subestimado, é verdade mesmo. André Silva vira solução para o tricolor e já foi no Paulista. E deveria ter sido titular. E não foi porque o Zubeldia pipocou pro Caleri. Essa é a grande verdade e a torcida acha que o Caleri toca pro Caleri que é gol. Meu irmão, menos, hein? Menos, hein? Que, por sinal, ano passado o Caleri fez 14 gols. Sabe quantos gols tem ele? 10. O cara fez 14 no ano passado, no ano inteiro. Ele tem 10, nós estamos em maio. Hoje é dia 6, 7? 7 de maio. 10 gols, usa artilheiro do São Paulo, do Paulistão, 5 gols. E na Libertadores, 3, meu irmão. E aí, Veloso, André Silva neles? Ele faz gol diferente da fase que estava o Caleri, né? O André entrou, começou a fazer gols, virou um jogador importante. E agora está aproveitando essa fase aí de artilheiro dele, né? Mas ele é isso, é presença diária. É um jogador de definição, é canhotinho, mas fez gol de direita também. Ele está por ali, está incomodando e está vivendo um bom momento. O que eu tenho dito aqui é que o Zubeldia parece que não tem muito perfil do treinador de São Paulo. Porque o São Paulo, a filosofia do São Paulo sempre foi revelar os jogadores que vêm da base para poder fazer negócio. O Zubeldia disse que não queria trabalhar com a base. Então, quando você vai contratar um treinador, principalmente o São Paulo, que tem essa característica, que tem aquele CT lá em Cotia, que é um monstro, né? Tem jogadores lá, a gente viu o São Paulo campeão da Copinha agora, tem que saber e tem que ter o perfil de trabalhar com a base. Ele só está com essa molecada aí porque não... Por necessidade. Convicção, ele nem sabia que existia. Ele até falou que ele não queria trabalhar com a molecada. Exatamente porque ele isso. quer trabalhar com os outros caras. Exatamente ele isso. acha que esses caras é que vão dar os títulos para ele. Mas a molecada está resolvendo, está jogando bem. E o São Paulo, que no Brasileiro ainda não perdeu, mas tem muito empate. O primeiro critério de desempate... Vitória. São vitórias. O São Paulo só tem uma. Então, se você olhar, está invicto, legal. Só que tem muitos empates e o primeiro critério é vitória. Então, o São Paulo está lá atrás. Na Libertadores está legal. Por causa desses empates que tem no Brasileiro. Nicola, o que você pensa em relação ao São Paulo, André Silva? Os números deles são maravilhosos, 10 gols já. Merecia ser titular enquanto o Caleri ainda estava à disposição. Só acho que o André precisa melhorar na função de pivô para girar. Ele não consegue proteger tão bem a bola, mas é mais móvel do que o Caleri. Sinto a falta do Rian Francisco. Acho que o Rian merecia mais minutos, especialmente com a ausência do Caleri. Até porque, como vocês disseram, o São Paulo precisa de jogadores da base. E o Rian é o grande destaque, o cara mais observado até pelo mercado internacional. Só para completar em relação ao técnico do São Paulo. Zubeldia, nesse momento, corre 0 risco de demissão. Até por causa dos resultados, especialmente na Libertadores. Mas ele começou a usar os moleques pela necessidade, ausência de jogadores, e também porque ele percebeu que se não usasse, ele cairia. Mas também tem uma coisa legal, está mantendo, tem um entendimento, mas ele não pensou naquilo que o São Paulo tem lá, porque os moleques são bons de bola. Os moleques são bons de bola. Pode falar, Souza. Craque, deixa eu te fazer uma pergunta de novo. Eu não tenho procuração para defender Você pode defender quantas vezes você quiser. O Zubeldia. Mas assim, ó, o Hendrick, quanto tempo demorou para o Abel colocar ele para jogar? O próprio Estevão, que a gente pedia a ele já fazia tempo. Mas há uma diferença do Estevão e do Hendrick com os jogadores do São Paulo. Não dá para comparar, né? Eu sei disso. Não dá para comparar ninguém, né? Eu sei. E o Palmeiras está brigando pelo título os 2 anos. O São Paulo não. Mas sabe qual é o ponto? Não, eu tô te respondendo. Se eles tivessem sido utilizados no Paulista, hoje eles já estariam maiores. Mas não dá para comparar o Zubeldia usando a base com o Abel. Não dá, né, Souza? Nem de longe. Não. Nem de Dá longe. para você comparar o Zubeldia com o Abel na base. Não, eu não tô comparando, eu só tô... Você está comparando, sim. Não. Eu tô te respondendo o que você perguntou. Eu não tô comparando, não. Mas eu tô te respondendo aquilo que você perguntou. Isso. Eu já te respondi. Isso, aí eu vou te... A tréplica? A tréplica. Tá. A tréplica. Porque assim, ó, não tem comparação, mas ele demorou para colocar. Não é todo treinador que tem a coragem de botar o jogador da base. Só que o Souza... Não é. Tem um moleque no Flamengo... Você está disputando a primeira fase da Libertadores, você está disputando outra... O Palmeiras não, o Palmeiras precisa de título, meu irmão.
Há uma diferença enorme. Olha o que tem o Endrick, que está no Real Madrid. Olha o Estevão no Chelsea. Vitor Reis. Vitor Reis, do Manchester City. O Beraldo tá no PSG, que vai disputar agora também. Não, o Beraldo, mas não foi o Zubeldia. Sim, mas eu tô falando que usa. Foi o Dorival Júnior. E que levou ele pra seleção. O São Paulo usa a base, sim. Não usa não. Usa a base, sim. O Elton saiu. Ele usou. Não usa mais, não. Ele usou, não usa mais, não. É que o treinador que tá aí não tem esse perfil, Souza. É isso que eu tô falando. O treinador não tem o perfil, porque ele mesmo já falou que ele não gosta. Fala um grande jogador, sem ser o Beraldo, nos últimos anos do São Paulo, na base, Souza. Nos últimos anos, o Antony. Então. Antony, Quanto tempo faz que ele tá fora do São Paulo, Souza? Não, faz tempo. Desculpa, faz cara. tempo. O São Paulo e o Corinthians... O Sara. O Sara que o City quer agora. Não, vendeu. Hora de falar sobre o São Paulo. Quero começar com uma notícia boa. O Tricolor venceu mais uma vez na Libertadores 2-0 contra o Alianza Lima no Peru. Gols marcados por André Silva no primeiro e no segundo tempo. Terceira vitória em 3 jogos como visitante, com um detalhe. O São Paulo não levou gol em nenhum desses jogos. Já são 10 pontos conquistados que fazem com que o São Paulo esteja com uma mão e meia, ou com um pé e meio no caso, né? Na vaga para a próxima fase. Importante contar que o Zubeldia chegou a incríveis 12 jogos sem perder na Libertadores pelo São Paulo Tricolor, que já tinha mais uma partida de invencibilidade. São 13 jogos sem derrota, a maior invencibilidade da história do São Paulo na competição. E olha que o Tricolor tem uma linda história nesse torneio. Só para completar, Lucas Moura pareceu sentir o joelho, mesmo o joelho que o afastou dos últimos jogos, mas depois da partida ele afirmou que não passou de um susto e vai estar à disposição para as próximas partidas. Agora, a informação não tão positiva, preocupante. Alan Franco, titular absoluto, para mim o melhor zagueiro do elenco do São Paulo, cujo contrato se encerra em dezembro de 2025, ainda não renovou seu vínculo. O Tricolor tenta desde o ano passado a prorrogação do contrato. Já foram várias propostas feitas, todas recusadas pelo argentino, tem 28 anos de idade e não descarta jogar no exterior em busca da independência financeira. O Alan Franco está longe de ser um dos maiores salários do elenco do São Paulo. A ideia do Tricolor na última oferta, que foi a maior, foi de reajustar seus vencimentos em 50%. Ele ganharia para mais da metade. Por isso, ele ganha hoje 400 mil, ele passaria a ganhar 600 mil reais por mês, além da extensão do contrato até 2027, mas ainda não houve o sim do atleta. A preocupação do São Paulo é que a partir da metade do ano, o Alan Franco já pode assinar um pré-contrato para deixar o Tricolor sem custos a partir de 1º de janeiro de 2026. Para mim, uma baixa super importante. Repito, o melhor defensor do São Paulo na temporada e na atualidade. Fala pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí o que alguns comentaristas disseram, né? Como a Renata Fã, o Marco Aurélio, o Chico Garcia, né? O Craque Neto, né? Falaram aí a respeito da partida de ontem entre São Paulo e Alianza Lima, né? São Paulo que vem jogado bem, né? Ao melhor estilo ousadia do Zubeldia, né? E com isso o São Paulo ele tem se mantido invicto, né? São 13 jogos na Libertadores, né? Sendo que 12 deles foram sob o comando do Zubeldia, né? E o São Paulo vem mantendo, né? Tentando manter uma certa regularidade, né? Mesmo com tantos desfalques, né? Alguns jogadores voltando, pegando ritmo agora, né? Nós vimos aí também uma notícia que o Nicola trouxe, que foi a respeito do Lucas, né? Que na partida de ontem ele sentiu o joelho, né? O joelho que ele havia machucado, certo? Mas logo no final da partida ele disse que foi só um susto e tá tudo bem, né? Então o torcedor do São Paulo pode ficar despreocupado. Uma outra informação que o Nicola passou foi a respeito do contrato do Alan Franco, né? É um contrato que tá perto de vencer, né? E o São Paulo vem tentando negociar com ele, né? Uma renovação, mas que até o momento ainda não entraram em acordo, né? Ambas as partes. Então o São Paulo, eu acredito que o São Paulo precisa correr atrás, porque o Alan Franco realmente é um zagueiro que tem se destacado na temporada, né? Se não for o melhor, né, nessa temporada, que ele tem ajudado bastante o São Paulo, né? Então, caso o São Paulo perca esse jogador, eu acho que vai fazer uma falta enorme, né, para o São Paulo. Mesmo com a volta do Arboleda, né? Mas Alan Franco realmente tem se destacado nesse sistema defensivo do São Paulo, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever novamente, certo? Deixar o seu like e ativar o sino para receber as notificações, tá bom? Então, até o próximo vídeo.